Boa noite, presidente. Boa noite a todos e todas, aos nobres colegas e também quem assiste a gente pela TV Câmara. Primeira coisa que eu preciso falar, subindo nessa tribuna, é que esse é um tema complexo. Esse é um tema que requer muita atenção numa cidade como a cidade de São Paulo, que é uma grande metrópole, 12 milhões de habitantes, e que agora passa por esse debate. E por ser um assunto complexo, é inaceitável que a gente tenha recebido pela primeira vez o projeto que será votado na quarta-feira passada. Nós tivemos menos de 48 horas para fazer a votação desse projeto. Novamente, isso acontece no dia de hoje. Nós tivemos acesso ao projeto que está sendo votado hoje às 15 horas da tarde. Então isso é inaceitável, isso não pode acontecer, principalmente com projetos que vão mudar estruturalmente a cidade. Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui de repúdio a essa forma da gente fazer política. Não dá para a gente discutir temas tão caros para a cidade de uma forma tão atrabalhada, tão apressada, tão assodada como tem sido esse debate. E esse debate tem sido dessa forma atrapalhada porque justamente a Prefeitura de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, decidiu que não quer fazer o decreto e jogou aqui para a Câmara fazer esse debate. Mas nós, vereadores e vereadoras dessa casa, temos o dever de olhar o projeto, de discutir o projeto, de melhorar o projeto, e para isso nós precisamos de tempo e não da forma como foi colocado esse projeto aqui para casa. Um outro debate importantíssimo que precisamos fazer é a falta de projeto da Prefeitura de São Paulo, do prefeito Ricardo Nunes, em relação ao transporte na nossa cidade. Primeiramente, eu não poderia deixar de dizer que nesse fim de semana pipocou nos bairros uma notícia absurda. O transporte escolar gratuito vai ter cortes na nossa cidade. Isso significa que milhares de crianças vão deixar de ter o transporte escolar gratuito indo para casa e para a escola, porque simplesmente várias ruas deixaram de estar na chamada barreira física. Ou seja, se retira essas barreiras físicas e as crianças perderão os direitos. E eu queria chamar a atenção aqui para os vereadores. O TEG, Transporte Escolar Gratuito, veio de um projeto da gestão da Marta, o vai e volta. A garantia de segurança das nossas crianças de irem para casa e para a escola não pode ser jogada dessa forma. Esse corte vai impactar na vida das crianças. Eu espero que os vereadores aqui se posicionem sobre isso, como eu me posicionei, e eu vou buscar reverter esses cortes no TEG. Outro problema em relação à questão dos transportes: corte de linhas, redução da frota. Isso está gerando um aumento de espera. O sucateamento da CET. Faltam agentes públicos para poder fazer essa fiscalização. E tudo isso, com semáforos não funcionando, tudo isso torna a cidade mais caótica. E, pasmem, estamos vivendo aumento de mortes na cidade de São Paulo. Então, se a Prefeitura de São Paulo, do Ricardo Nunes, estivesse realmente preocupada com a questão das mortes e segurança no trânsito, com certeza o debate que essa casa estaria fazendo aqui seria outro. O debate que a Prefeitura estaria fazendo seria outro. E se realmente tivesse um debate de regulamentação baseada na vida, na segurança e nos direitos dos trabalhadores, eu tenho certeza que uma outra prefeitura teria outra postura em relação a isso. E não empurrando aqui com a barriga, como o vereador Nabil já trouxe. Teve 90 dias para regulamentar pela Justiça e não teve uma conversa franca e sincera sobre um projeto que realmente tivesse uma regulamentação que garantisse a vida dos motoristas, dos passageiros, tivesse segurança e tivesse os direitos dos trabalhadores. Então é preciso, gente, discutir que esse projeto tem várias falhas.
Uma delas, e acho que, na verdade, o debate ficou publicamente, né, focado na questão da placa vermelha, ao invés da gente estar discutindo a segurança, a vida e os direitos dos trabalhadores, nós poderíamos aqui ter um projeto muito mais avançado. Por exemplo, o projeto apresentado pela bancada do Partido dos Trabalhadores, pela bancada do PSOL, exigia mais dados de segurança das empresas, que as empresas compartilhassem mais dados com a Prefeitura. O atual projeto não vê isso. O atual projeto não discute a questão dos EPIs. Até hoje a gente teve que fazer o debate, gente, de que as empresas deveriam ser responsabilizadas para garantir os EPIs, os equipamentos pessoais de segurança. Isso até agora não estava no projeto. Nós também temos que fazer um debate importante da garantia de um trabalho com direitos, que é a garantia da gente ter um valor mínimo para viagem. Isso era possível ser debatido pela Prefeitura, debatido aqui pela Casa, discutir ter um valor mínimo para que esses motoristas, que em sua grande maioria são oriundos das periferias, não tivessem um trabalho tão sofrido. Isso não está sendo discutido no dia de hoje. O que está sendo discutido é a gente ter uma regulamentação que não vai garantir tão pouco, né, que esses motoristas possam rodar, porque traz empecilhos, e tão pouco garantindo a segurança das pessoas. Ou seja, os princípios da vida, da segurança viária e dos direitos trabalhistas não estão sendo reconhecidos no projeto que hoje nós estamos discutindo. E pior, gente, se a gente tivesse levando a sério esse debate, o que a gente estaria trazendo aqui na Câmara dos Vereadores é um projeto de verdade para o transporte público na cidade de São Paulo. É a tarifa zero, por exemplo, na nossa cidade, que se adotasse, eu tenho certeza que a gente teria mais pessoas usando o transporte público. A tarifa zero com qualidade dos transportes. É a gente discutindo, por exemplo, 24 horas, mais frequência, que é o que não está acontecendo na nossa cidade. Inclusive, a tarifa zero que acontece aos domingos, sabe como é falado aí pelos cantos da cidade? Tarifa zero, busão zero. Porque deu a tarifa zero aos domingos, mas cortou a linha dos ônibus. É isso que as pessoas falam, é isso que está acontecendo na nossa cidade. Nós poderíamos estar discutindo a relação dos ônibus com a CPTM, com o metrô. Tarcísio, por exemplo, anunciou esse sábado metrô 24 horas. Mas pasmem, gente, só as linhas que não são privatizadas. Para a gente ter um transporte público gratuito e de qualidade, precisa ter projeto, gente. Projeto de mobilidade, que é o que não tem aqui na cidade de São Paulo. Inclusive, o prefeito disse que não aumentaria a tarifa dos transportes, mas aumentou assim que sentou na cadeira. Essa é a política que é apresentada para a nossa cidade. Se nós tivéssemos, e logo já vou passar aqui para o vereador Nabil, um transporte de qualidade gratuito, a gente estaria discutindo a regulamentação dos aplicativos em outro patamar. Por isso, desse projeto, da forma como vem, o meu voto será contrário a esse projeto, porque não garante, de fato, a vida, não garante a segurança viária e tampouco os direitos trabalhistas. Agora eu queria passar para o meu colega vereador Nabil Bonduque. Vereadora Luna, só uma parte. Eu queria aqui, eu já fiz essa proposta na minha fala, mas, por exemplo, o vereador Riva não estava aqui. Eu acho assim, frente a esses problemas que Vossa Excelência está levantando, que outros vereadores têm visto, frente ao fato de que é um sistema novo na cidade de São Paulo, frente ao fato de que nós tivemos pouco tempo para poder fazer essa discussão, inclusive ouvir os vários setores, né, sejam as empresas, sejam os próprios trabalhadores, sejam os usuários. Eu lancei aqui uma proposta que é a seguinte, que a gente, que o prefeito regulamente esse sistema por decreto, né, para que a gente possa ter uma avaliação durante 6 meses,
por exemplo, para que a Câmara vote um projeto definitivo que possa ser baseado, inclusive, numa experiência concreta. Porque depois que a Câmara aprova um projeto, esse projeto, essa lei vai valer, vai ser difícil ser mudada. Então, né, pode até ser esse que está sendo aqui discutido, mas o que eu acho importante? O importante é que a gente possa ter, inclusive, um momento para poder fazer uma revisão em relação a isso e possa ter um processo mais longo para que a Câmara possa votar sem colocar a sua digital num projeto que poderá levar a aumento de mortes, de estruturação do sistema de transporte coletivo e depois vai ser muito difícil alterar essa situação. Então, eu coloco essa proposta como uma proposta importante para que a cidade possa ter um sistema. Obrigado, vereador. Obrigado. Exatamente. Então, eu queria encerrar aqui minha fala, meu tempo, dizendo que a gente precisa ter responsabilidade, compromisso, quando a gente faz política pública e quando a gente está discutindo temas tão importantes na cidade. Obrigado, da forma vereador. como está esse projeto, meu voto é contrário. Obrigado, vereadora. Último orador inscrito, o vereador Senival